foi essa merda? O fim da vida útil da beleza? Sou um eliminador de problemas profissional e meu chefe decidiu que você é um problema. A passarela da Balenciaga está alagada. Eles chamam de Substância 2, uma modificação clandestina que promete beleza absoluta e é transmitida em encontros secretos, festas privadas e rituais de luxo, onde a elite vende perfeição como se fosse prazer instantâneo. Primeiro vem a pele perfeita, os rostos impossíveis, os corpos desenhados para dominar o algoritmo, depois aparece a obsessão, depois a degradação. O glamour sempre se misturou à sujeira, a indústria nunca foi limpa. Falo da série Beleza Perfeita. Antes de começar, obrigado aos membros do Clube Elite em Minutos, que tornam cada vídeo possível. Para participar, clique no botão Participar. Tudo começa com um desfile de moda, onde as modelos desfilam com elegância. De repente, uma delas fica violenta e começa a agredir os convidados. Desesperada para beber toda a água que encontra pelo caminho, sua fúria continua fora do local, onde ela rouba uma motocicleta e inicia uma fuga frenética. Sua direção imprudente causa um grave acidente. Ferida, ela vai com dificuldade ao restaurante mais próximo, tenta beber água e ataca quem tenta impedi-la. Parece que a mulher queima por dentro, com a pele vermelha intensa se desprendendo enquanto ela sua muito. Um policial dentro do estabelecimento tenta atirar nela para conter o caos, mas ela consegue matá-lo e sai andando do local. Finalmente, ao se ver cercada pelas forças policiais, a modelo explode em pedaços sangrentos. Enquanto isso, em Paris, os agentes do FBI Jordan e Cooper têm um momento íntimo. Jordan avisa Cooper que são só amigos com benefícios. Depois, a conversa deriva para os novos implantes mamários dela, admitindo que agora se sente mais confiante. Ela comenta que soube do encontro recente dele e pede detalhes. Ele admite que foi um desastre. A mulher criticou os dentes de Cooper e sugeriu que os arrumasse. Jordan admira que ele não tenha feito facetas, mesmo após o comentário grosseiro. Ele atribui sua confiança à arte do kintsugi, que aprendeu com um mestre durante o serviço militar, o que lhe ensinou a abraçar as imperfeições. Mesmo sabendo que precisam acordar cedo, ambos vão a uma festa. No dia seguinte, vão aos escritórios do FBI e encontram Vincent. Ela informa rapidamente a gravidade e urgência do caso, relatando o massacre ocorrido na passarela, já chamado pela mídia de massacre da moda. Vincent explica ainda que detectou incidentes com características semelhantes em Londres e Berlim nos últimos meses. Embora descartem a princípio a hipótese de um atentado terrorista, continuam sem compreender a origem nem a natureza das explosões. Por outro lado, em Nova Jersey aparece Jeremias, um homem obeso que vive com sua mãe e passa a maior parte do tempo conversando com mulheres pela internet. Ele se sente muito ofendido quando, em chats, uma mulher o ignora por um cliente mais rico. Mais tarde, ele envia uma mensagem de reclamação para um contato, irritado porque o produto que lhe recomendaram para aumentar o tamanho do seu órgão não só não faz efeito, como também só causa um inchaço incômodo. Seu interlocutor o tranquiliza, dizendo que para as garotas o tamanho não importa tanto quanto outras qualidades. Ele acrescenta que existe uma alternativa diferente e em seguida fornece um número de telefone. De volta a Paris, Cooper e Jordan visitam o necrotério com o objetivo de obter o relatório do legista. Ele lhes mostra os restos da última vítima. E tudo isso? Todos ficam impressionados com a magnitude da liquefação do corpo e a alta temperatura que ele ainda mantém mesmo após a morte. Infelizmente, nem o legista conseguiu respostas conclusivas, apenas identificou um vírus desconhecido no corpo da vítima. Uma descoberta inquietante e enigmática. Jeremy vai a um centro de cirurgia plástica em Indianápolis, seguindo recomendação de seu contato. Uma vez lá, ele se abre com o especialista sobre como o mundo exterior o faz se sentir profundamente antiestético. Ele espera que o médico o torne atraente, ou um chat, termo usado pelo cirurgião para o ideal masculino. Enquanto isso, em Paris, os agentes Cooper e Jordan analisam novos relatórios forenses de incidentes passados. Eles se surpreendem ao ver que todas as vítimas viraram modelos de passarela, algo estranho, pois nenhuma tinha presença nas redes sociais. Ao investigar uma vítima alemã que manteve a identidade, Cooper descobre que a mãe morreu de causas naturais e ordena a exumação do corpo. Enquanto isso, segue buscando novas pistas. De volta a Nova Jersey, Jeremy vai a um bar após sua intervenção facial.
Ele fica eufórico ao ser abordado por mulheres que o chamam de atraente, festeja a noite toda e acredita que sua nova vida está começando. Porém, o encanto acaba quando elas o deixam com a conta. Enquanto ele está no banheiro, furioso, Jeremy retorna ao centro cirúrgico na manhã seguinte e assassina a recepcionista e vários funcionários. O médico o convence a dar-lhe uma última chance e depois transfere Jeremy para uma suíte de cobertura de luxo, garantindo que o próximo procedimento mudará radicalmente sua vida. Nesse instante, Jeremy desconfia das intenções do médico e considera assassiná-lo antes de tirar a própria vida. O doutor pede que ele se despe enquanto aguardam Claire. Quando ela chega e o médico sai, Claire tem relações com Jeremy. Ao acordar, ele sofre com uma febre intensa e uma sede insaciável. De repente, sua temperatura corporal aumenta e seu corpo começa a ficar envolto em um casulo. Jeremy sai da estrutura viscosa, completamente diferente. Em vez de se assustar, fica feliz ao notar sua aparência de verdadeiro macho alfa. Enquanto isso, em Paris, Cooper e Jordan recebem os resultados do genoma do vírus, desconhecido e transmitido apenas por fluidos corporais. O chefe deles acha que é artificial. Com o problema piorando, ele os manda para Veneza, onde uma modelo italiana morreu pelo mesmo vírus. Cooper e Jordan já estão lá. A equipe local, ciente do risco, trabalha protegida com trajes especiais. Cooper e Jordan se equipam da mesma forma e examinam a cena do crime. Eles encontram a vítima deitada sobre a cama, com a cavidade torácica exposta. E na parede, hieróglifo egípcio que representa beleza, dando dimensão simbólica inquietante ao caso. Em Roma, Antônio, um assassino profissional, observa seu alvo, seu empregador Byron, magnata da tecnologia, ligado ao fármaco beleza. Que a fuga seja lenta e dolorosa, como punição por roubar seu soro exclusivo. E os potenciadores destinados a ele e ao seu círculo de amigos ricos para vendê-los no mercado negro. Antônio finalmente encontra o fugitivo e o captura sem hesitar. De volta a Veneza, Cooper e Jordan recuperam um vídeo publicado pela última vítima no Facebook. A modelo repete: "Não faça isso, a polícia não sabe para quem é, nem o que ela tenta evitar." Cooper e Jordan acreditam haver uma pista importante e decidem investigar mais a vida da vítima. Ele recebe uma ligação urgente. Devem ir a Nova York na manhã seguinte. Outra explosão ocorreu, agora na cafeteria da Condé Nast, aumentando a tensão entre eles. Jordan fala sobre seu relacionamento casual, lembra os limites combinados e acha injusto Cooper julgá-la por ficar com outros. Ele, com calma, afirma confiar ser valioso para que ela continue escolhendo-o e reflete sobre a obsessão social com aparência e sexo como validação. Finalmente, ele a deixa no bar onde ela flerta com outro homem no Hotel Cooper. Ele é atacado por vários indivíduos. Apesar de escapar inicialmente, ele é perseguido em meio à violência e caos nas ruas. Após luta intensa, salva-se ao derrubar 2 agressores. Enquanto isso, Jordan vai até a casa do desconhecido que conheceu no bar e os dois têm relações íntimas. Na manhã seguinte, ela acorda com uma febre intensa e uma sede incontrolável. Assim como Jeremy, começa a passar por uma metamorfose dolorosa e irreversível que transforma seu corpo. Em seguida, vemos um flashback do incidente. Na cafeteria da Condé Nast, 2 funcionários discutem procedimentos estéticos até que ela se junta à conversa. Harper, visivelmente abatida, achava que era só gripe. Segundo ela, a infecção a fez perder 2,5 kg rapidamente. Cega pela vaidade, Brittany implora para Harper tossir nela para que ela também se contagie e consiga a mesma perda de peso. Mas o estado de Harper piora rapidamente. Ela fica violenta, exige água e com uma força desumana levanta Brittany e a joga pela janela. Antes de explodir, os fragmentos do corpo dela se espalham por toda a cafeteria, aterrorizando os presentes. Na Itália, a polícia detém Cooper para esclarecer os fatos. Desconfiados do distintivo do FBI e da missão internacional, eles o interrogam por 4 horas. Sua impaciência é interpretada como arrogância americana até que Vincent intervém para liberá-lo. Cooper, preocupado com Jordan, teme que seus agressores a tenham atacado e tenta localizá-la com urgência. Enquanto isso, Antônio leva seu alvo para sua residência. Antes de executá-lo, ele faz um sermão sobre a ganância, bem antes do ato. Ele recebe uma ligação de Byron da Croácia. Antônio diz que a mula estará pronta se o deixarem em paz, mas Byron exige rapidez e manda ele ir ao cirurgião plástico.
Antônio responde que sempre se considerou bonito e Byron ainda encarrega ele de proteger Claire e o médico que atendeu Jeremy, Antônio. Em dúvida, ele sugere outro mercenário, mas Byron rejeita a ideia. Depois, a esposa de Byron pede que ele visite o filho, que voltou a usar drogas, mas ele se recusa. Antônio, alegando uma reunião em Capri, recebe uma ligação da ex-parceira pedindo mais dinheiro para o filho. Ele aceita pagar, desde que não veja o filho novamente. Cooper, cada vez mais inquieto com o silêncio de Jordan, é informado por Vicente que o hotel já foi verificado. Seus pertences estão intactos e as câmeras não mostram nada suspeito. A equipe investiga o bar onde a viram pela última vez. Dominado pela culpa, Cooper se culpa por tê-la deixado sozinha. Vincent o alerta que em Washington está havendo pânico e que um avião o espera para levá-lo, mas ele insiste em ficar até encontrá-la. Com risco de exposição, Vincent o obriga a fazer exames médicos, pois seus agressores testaram positivo para drogas de beleza. Antônio promete fazer de tudo para encontrar Jordan, localiza o cirurgião plástico e o alerta de que está envolvido em algo mais sério do que pensa. Ele o ameaça com uma arma e diz que logo as autoridades buscarão alguém com formação médica. O doutor nervoso garante que não matou ninguém. Antônio cita Claire e exige dados sobre o mercado em que ela atua. O cirurgião admite acessar esse mercado na Dark Web, por indicação de um colega, onde se vendem dispositivos médicos e até corpos humanos. Ele admite atração por Claire, que acha bonita, mas instável, e diz que recusou no início. Ele lhe dá um ultimato: encontrar Jeremy ou perder algo mais do que um braço sob pressão. O cirurgião liga para Jeremy, fingindo interesse profissional, garantindo que só quer verificar os resultados. Jeremy, no meio de uma relação íntima, responde entusiasmado que se sente extraordinário e nunca esteve melhor. O médico diz que é necessário um acompanhamento e uma segunda dose. Solicitando a localização do hotel, Jeremy a fornece sem suspeitar de nada. Antônio, satisfeito, elimina o cirurgião e segue o rastro até seu próximo alvo. Antônio invade o hotel onde Jeremy se hospeda e, armado, tenta executá-lo enquanto ele toma banho, mas Jeremy reage com violência inesperada. Durante a luta, Antônio o alerta de que seu trabalho é eliminar problemas e que Jeremy é um deles. Jeremy insiste em sua inocência e os dois lutam. Antônio pergunta se Jeremy contou à garçonete sobre sua doença sexualmente transmissível. Jeremy diz não entender e Antônio mostra curiosidade sobre sua nova aparência, percebendo que precisa mantê-lo vivo. Para achar a garçonete, ele manda Jeremy chamá-la. A mulher, já com sintomas, atende e, sem desconfiar, informa seu endereço, enquanto Jeremy se propõe a levar comida e remédios. Por outro lado, Cooper testa negativo para o vírus, sentindo alívio momentâneo. Seu superior ordena que ele volte para Nova York sem Jordan e foque apenas no caso, enquanto o restante da equipe continua as buscas. A prioridade institucional prevalece sobre suas preocupações pessoais. A caminho da casa da garçonete, Antônio tenta apresentar ao Jeremy seu músico favorito. Nervoso, Jeremy tenta sair do carro, mas Antônio impede. Não se abandona um carro, ainda mais no auge de Christopher Cross. Ele explica que nos anos 80 Cross foi um fenômeno, com 5 discos de platina e 5 Grammys, mas sua carreira desmoronou rapidamente. Popular antes das redes sociais, muitos o viam como um cara comum, careca e acima do peso. Antônio confessa que o admira, a voz de uma geração, mas com a MTV, sua fama se dissipou. O mundo é implacável com quem não parece perfeito. Eles finalmente chegam à casa da garçonete, que resiste. Em uma reviravolta, Jeremias a elimina para proteger Antônio, que então aponta para Jeremias, mas se surpreende. O jovem não mostra medo ou remorso e o incentiva a terminar logo, dizendo que não tem nada a perder. Suas palavras impactam Antônio, que decide não atirar, o leva a um restaurante e, enquanto conversam, o mantém discretamente sob a mira da arma. Jeremy relata episódios de seu passado marcados por desprezo e indiferença. Antônio revela que tem 65 anos e está infectado com o vírus em uma fase inicial e pura. Uma versão de laboratório baseada em terapia gênica, com RNA viral, que remodela o corpo quase completamente com uma única dose, o mais próximo da fonte da juventude. O medicamento entrou no mercado negro após roubo por um técnico e se espalhou sexualmente como um vírus.
A empresa, temendo um escândalo antes de abrir capital, contratou Antônio para eliminar os infectados e conter o desastre, ele confessa. Vê em Jeremy um possível aprendiz. Após presenciar como ele acabou sem hesitar com a equipe cirúrgica e a garçonete, Jeremy primeiro ri, depois adota uma expressão séria e perturbadora. Em Nova York, Cooper visita a cena. A polícia mantém detidos funcionários da Condé Nast que testaram positivo após contato com os fluidos de Harper, sem saber como proceder. Cooper vai entrevistar um dos poucos que testaram negativo, buscando informações-chave sobre o alcance da ameaça. Cooper relembra com Jordan, diante da fonte dos desejos, quando conversaram sobre livros favoritos. Ele joga uma moeda e deseja que Jordan não se apaixone por ele. Ela pergunta o motivo, intrigada. E Cooper admite que teme que ela sinta muita falta de algumas coisas dele. Quando não está de volta ao presente, Cooper entrevista quem estava na cafeteria da Condé Nast quando Harper explodiu. Ashley inicia falando de política trabalhista, mas logo pergunta sobre seus exames de sangue. Cooper responde que ainda não estão prontos. A tensão aumenta quando Ashley admite que tinha encontros sexuais com Harper e que era apaixonado por ela, embora ela o considerasse apenas uma opção. Cooper envia uma mensagem e vários agentes invadem para levar Ashley. Ele tenta fugir, mas é contido e sedado. Cooper veste traje de proteção e entrevista Manny, amigo de Harper. Já exposto ao vírus, os médicos monitoram sua evolução, mas não regulam sua temperatura. Manny, assustado e ansioso, é furado várias vezes, enquanto Cooper tenta acalmá-lo para que ele diga com quem mais Harper se envolvia. Desesperado, Manny fala sobre seus cachorros, namorado e implora para ver a família e ser livre. De repente, seu corpo se contorce, os olhos sangram, ele arranca a pele do braço para se soltar, vomita e ataca os médicos. Cooper bloqueia as saídas, mas Manny, surpreendentemente forte, foge pelos corredores. A transformação segue descontrolada. Cooper o alcança, mas Manny invade uma sala de cirurgia, interrompe 2 cirurgiões e entra onde ficam enxertos de pele e corpos de doadores. Cooper manda abrir as portas e encontra o casulo vazio deixado por Manny. Manny observa seu novo reflexo no vidro. Invadido pelo pânico e raiva, ele culpa Cooper e avança sobre ele. Eles lutam pela arma, Manny a pega primeiro e tenta atirar, mas erra, a arma cai e Manny continua sua fuga. Uma enfermeira entrega a Cooper uma seringa carregada com propofol, mais guardas entram com trajes de proteção e encurralam Manny, justamente quando Cooper chega, começando uma nova luta. Cooper consegue aplicar uma dose, mas Manny continua ativo. Na última tentativa, Cooper dispara a pistola elétrica, Manny cai e os guardas vão capturá-lo. Em Roma, Jeremy e Antônio aproveitam um dia de compras. Mais tarde, Antônio observa Jeremy com uma jovem e o alerta para evitar trocar saliva, ensinando-o a aproveitar sem riscos. Ao terminar, Antônio paga discretamente a garota. Depois, ambos vão ao aeroporto para embarcar em um avião particular. Byron passa no laboratório para sua consulta mensal com o Dr. Ray antes de encontrá-los. Este elogia seu otimismo diante da situação externa e Byron responde que é um dia excelente. Michael Bay acelerou a pós-produção e a campanha publicitária da injeção estará pronta em 9 de setembro, Dia Internacional da Beleza, data de lançamento do medicamento. Admite que a divulgação de modelos exploradas não é o ideal, mas era inevitável. Produtos inovadores geram mercado negro a preços ridículos. Ordena a Ray acelerar a produção agora que a cetose por ignição está controlada e se juntar ao plano de expansão acelerada. Ray alerta que o medicamento ainda precisa de testes, pois sofreu mutação fora do laboratório e gerou variantes. Para Byron isso pouco importa, ele só vê dinheiro nos seus preenchimentos injetáveis do Instagram. Convencido de que quem puder permanecer jovem para sempre pagará qualquer preço, como diabéticos clamando por insulina. Mais tarde, Byron observa Antônio recebendo reforços e ordena a Ray que dilua as doses, duplicar a produção e alterar a periodicidade de mensal para semanal, mantendo o preço. Em Nova York, Cooper retorna para casa e liga para Jordan, mas só consegue falar com a secretária eletrônica. Ele vai ao apartamento da vizinha buscar seu gato e descobre com tristeza que ele morreu há 2 meses. De volta para casa, ele sonha com Jordan. Uma batida o acorda e ao abrir a porta, encontra uma figura deslumbrante que diz ser Jordan Cooper. Surpreso, ele aponta a arma para Jordan e faz perguntas para confirmar sua identidade.
Ela passa no teste e os dois se abraçam. Enquanto isso, em outra área de Nova York, Nate vai a um bordel sem saber que Antônio e Jeremy o seguem. Na manhã seguinte, eles o confrontam em sua casa e exigem saber como ele contraiu o vírus. Nate, relutante, confessa que contratou uma trabalhadora sexual pela Dark Web. Antônio alerta que a carga viral de Nate está altíssima. Nate nega ter ficado com outra pessoa, mas Antônio o repreende, dizendo que o viu na noite anterior gravando o que chama de sentença de morte diante de todos. 2 das 4 pessoas que tiveram contato com Nate já morreram. Ao mesmo tempo, Byron manda Antônio cuidar de Cooper, para evitar que o FBI obtenha mais informações sobre o vírus. A existência de uma pessoa infectada o preocupa seriamente? Cooper e Jordan jantam juntos e ela conta sua experiência, achando que foi infectada pelo rapaz que sumiu ao acordar. Quando Cooper pergunta sobre proteção, ela reprova e reflete sobre sua impulsividade. Achou ele atraente e quis ficar com ele. Ela admite que, após superar o pânico inicial, passou a gostar de si mesma e a aproveitar a atenção e admiração dos outros. Mas depois, ela percebeu que a tratavam como um objeto, queriam comprá-la ou possuí-la, o que despertou nela ódio pela sua aparência e por si mesma. Cooper, firme e reconfortante, afirma que ela sempre foi bonita e promete ajudá-la. Ele insiste em evitar as autoridades para que ela não vire cobaia de laboratório. Modelos que explodiram. Ele calcula que o risco vai durar 1 ano e meio, talvez 2. Durante o trajeto, Jordan tenta beijar Cooper, mas ele a impede por segurança. Ao chegarem ao prédio do apartamento, a cena os deixa sem fôlego. Nate está morto em sua cama, com a cavidade torácica aberta. Voltamos 2 anos no tempo, quando conhecemos um Byron envelhecido e marcado pelo tempo. Apesar das rugas e do cansaço, ele mostra entusiasmo contagiante por um novo projeto e deseja compartilhar essa alegria com a esposa. No entanto, ela está impaciente e exausta, cansada de perseguir o que considera uma obsessão vã pela suposta fonte da juventude. Ela o recebe cordialmente, não por afeto, mas para evitar problemas financeiros de um divórcio. Byron lhe comunica que no dia seguinte vai voar para Nova York, sem nenhum interesse em ver seu filho, que está em reabilitação. Na manhã seguinte, um grupo de multimilionários chega a uma mansão privada isolada em Nova York. O objetivo deles é conhecer as últimas descobertas de Byron e participar de uma reunião com o Dr. Ray Byron. Ele garante que será digno do tempo e das expectativas deles. Ray, com seu habitual carisma científico, assume o controle da apresentação e convence os multimilionários de que se trata da próxima evolução da ciência, capaz de lhes dar imortalidade inédita e, para ele, a chance de conquistar um 3º prêmio Nobel. A exclusividade do projeto fascina os presentes. Apenas eles conhecerão esse segredo, preparando-os para se tornarem os primeiros humanos imortais. Os multimilionários são levados a uma sala projetada e equipada com tudo. Ray afirma que será, sem dúvidas, o melhor dia de suas vidas. Byron, meticuloso, insiste em manter sua bolsa de couro marrom por perto, enquanto Ray administra a dose para cada um dos presentes. Após uma metamorfose dolorosa e extrema, os multimilionários renascem com corpos jovens e vigorosos, maravilham-se diante da perfeição e vitalidade de sua nova aparência, celebrando seu renascimento. No entanto, os planos de Byron são muito mais sombrios. De repente, ele tira uma pistola de sua bolsa e atira em todos eles sem piedade. Depois, se aproxima de Ray, apontando diretamente para ele. Ray implora por sua vida, mas Byron, com voz fria, diz que um desastre não cancela apólices de seguro e manda ele se levantar e andar. Posteriormente, Byron sobe para o quarto de cima, se limpa e, ao descer, extermina sua equipe de assassinos. Ray observa horrorizado enquanto Byron, sem hesitar, sobe no helicóptero com ele, deixando a mansão em chamas para trás. Byron tem um encontro íntimo com uma comissária de bordo, enquanto Ray, preso à cadeira, assiste impotente e diz com firmeza: Ray! Ele ressalta que Byron claramente não prestou atenção à própria apresentação. O soro ainda está ativo em seu sangue e fluidos, e sua eficácia depende das propriedades patogênicas. Ele destaca que ainda não sabem como um vírus tão contagioso agirá com incubação tão curta. Ressalta que não houve tempo suficiente para estudar todas as incógnitas da substância. Após o encontro, Byron vai ao banheiro se examinar de novo. Seu entusiasmo é incontrolável, sente-se imparável e eufórico pelas mudanças vividas.
Ray segue listando todos os riscos e falhas possíveis do experimento. Ele lembra que Byron abandonou seus amigos motivado pela oportunidade econômica que o medicamento representava, deixando ele vivo, apenas para desenvolver o que poderia se tornar o maior medicamento anti-envelhecimento da história, uma fonte moderna de juventude extremamente lucrativa. Ray tenta insistentemente convencer Byron a não acabar com sua vida, mas também o alerta sobre um detalhe crítico. Provavelmente, ele já infectou ela, e se ela transmitir para outras pessoas com quem se relacionar, o valor do soro no mercado será reduzido. No entanto, ao aterrissar, o segurança de Byron elimina a comissária de bordo, eliminando qualquer risco de exposição. Enquanto isso, Byron e Ray vão para o laboratório. Byron está eufórico e submete seu corpo a alguns testes, aproveitando a sensação de sua nova vitalidade. Ao voltar para casa, ele nada e aproveita os prazeres do corpo renovado enquanto os funcionários o servem sem questionar. À noite, encontra sua esposa, Franny. No começo, ela fica impactada com sua transformação física, mas não se deixa intimidar nem se rende como Byron esperava. Em vez disso, ela zomba de sua vaidade apontando sua insegurança e seu caráter vil. Mesmo quando Byron tenta praticar para o dia do lançamento, Franny se recusa a ajudar e lembra que só sua mãe vai se lembrar dele, e só pela dor que ele causou ao nascer. É assim que ele é insignificante, ela diz friamente, rejeitando até sua oferta de intimidade e promessa de mudança. Enquanto isso, no laboratório, Ray descobre uma descoberta alarmante e a comunica a Byron. Os dados mais recentes indicam que 855 dias após a dose do vírus da beleza é desencadeada uma reação catastrófica conhecida como cetose de ignição. Byron perde a compostura e ameaça acabar com Ray, que implora por sua vida, garantindo que pode resolver a situação. Ele sugere criar potenciadores e estabilizadores que reduzam riscos e possam ser vendidos para aumentar os lucros. A ideia intriga Byron, que lhe concede 6 meses para resolver o problema, obriga Ray a se ajoelhar diante dele, e com um ar de superioridade. Ele se julga um deus, dono absoluto da ciência, beleza e da vida. Após aquele incidente, Ray incorporou novos pesquisadores ao laboratório e organizou a pesquisa em diferentes grupos. Assim, os técnicos não sabiam exatamente no que os colegas trabalhavam. Nesse contexto, conhecemos Mike e Clara. Mike é tímido, inseguro e se sente sozinho. Clara, sua amiga, está passando por uma transição complicada e enfrenta várias dificuldades. Mesmo assim, ela incentiva Mike a se aproximar de Jen, a jovem de quem ele gosta e que trabalha em outro andar do laboratório. Com tristeza, Jen revela a Mike que está noiva e que o considera apenas um colega. A rejeição atinge Mike com força e Clara o consola com paciência e proximidade. Um dia, o laboratório fica isolado por várias horas. Um segurança informa a Mike que o problema está na zona 4, onde Jen trabalha. Jen contou que lá fazem experimentos com animais e que ela se aproximou de um chimpanzé chamado Larry. Naquela noite, Mike vê Jen chorando fora do laboratório. Ao perguntar sobre o confinamento, ela diz que o soro em Larry o tornou uma versão perfeita de si mesmo. Mas algo deu errado. O chimpanzé ficou agressivo. Ela mostra a mão mordida a Mike e ainda sente culpa pelo ocorrido. Para conter o ataque, sacrificaram Larry no dia seguinte. Ele conta a Clara sobre o incidente relatado por Jen. Os dois ficam curiosos sobre o soro que transformou Larry e se lembram que Jen disse que estava em crioarmazenamento. Clara convence Mike a procurar uma maneira de conseguir o soro. Ela acredita que isso pode ajudá-la em sua transição e, ao mesmo tempo, dar a Mike a satisfação que ele tanto deseja. Convencido e desesperado, Mike dribla a segurança do laboratório, pega 2 frascos do soro e volta para casa. Lá, aplica um deles em si mesmo e passa por uma dolorosa metamorfose. Jovem e renovado de si mesmo. Fascinado com o resultado, decide visitar Clara. Ao sair de casa, encontra Antônio nas escadas, mas ele não o reconhece. Mike leva o soro para Clara. Ela se assusta, achando que não é realmente ele. Mike garante que, embora sua aparência tenha mudado, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele confessa que roubou 2 soros, instrumentos capazes de transformar as pessoas. Surpresa com o resultado, Clara desconfia, mas aceita tentar, querendo que seu exterior reflita seu interior. Mike aplica o soro e no dia seguinte, Clara acorda bonita. Grata, ela agradece a Mike por sua coragem e confiança.
2 anos depois, Antônio finalmente localiza Mike e o elimina, cumprindo ordens de Byron. Este vídeo só é possível graças aos membros do clube Elite do Em Minutos, que apoiam o canal e garantem resumos semanais de filmes e séries. Participe deste grupo exclusivo, veja resumos instantâneos de filmes em cartaz e peça o resumo que quiser diretamente para mim. Acessar conteúdos que ninguém mais vê. E o mais importante, receber o reconhecimento e agradecimento de toda a comunidade. Como responsável por viabilizar esse projeto, não hesite, clique em tornar-se membro e junte-se à família.